Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui. Desejamos a todos um estudo muito promissor, agradável, que tudo corra da melhor forma possível, tá bom? Nós vamos informar que essa palestra das sextas-feiras, ela tem uma característica, a característica de que nós nos harmonizamos também através da música. Então nós vamos tocar 2 músicas e, se vocês quiserem, podem acompanhar cantando, tá? E fiquem à vontade, depois a gente fala novamente, tá bom? Faz
Mais uma vez, boa noite para aqueles que chegaram depois da saudação inicial. Jesus nos ampara, nos proteja, e que o ambiente seja aquele ambiente necessário, adequado para a harmonização das mentes em torno do Evangelho de Jesus. Como já foi dito anteriormente, eu gostaria de repetir, né? A nossa reunião das sextas-feiras, ela tem uma característica própria da reunião de sexta-feira. Ou seja, são oportunidades que a casa oferece aos tarefeiros da própria casa, que estão participando das salas de estudos. Então eles fazem o estudo e vem desenvolver aqui para nós, tá bom? Para dar continuidade ao nosso estudo, um minuto. Antes disso, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui visitando a casa pela primeira vez. Da Sheila lá, já conheci antes. Vou trazer Sheila, seja bem-vinda. Se sinta
senta em paz no ambiente. E o seu? Luciana, da mesma forma, se sinta bem, se sinta em paz. E quaisquer dúvidas que vocês tenham ao final da palestra, pode perguntar a mim ou qualquer dos tarefeiros da casa, que eles vão ter o maior prazer em conversar, tá bom? Para dar continuidade à nossa harmonização, vou chamar a nossa companheira Carla para fazer a leitura da página. Boa noite a todos. Não revides a agressão verbal que tenhas sofrido. Toda semente lançada à terra germinará de acordo com a espécie. A calúnia, após voar, acaba tornando ao ponto de origem. A consciência articula contra quem tama a queda de alguém. Somos punidos no que tensionamos punir os outros. Silencia diante da maledicência. Defende-te na prática sistemática do bem ao semelhante. Se não te fragilizares, nada te alcançará, causando-te prejuízo. Conserva-te sobranceiro e todo o ataque contra ti se perderá sem força. Mesmo amargurado, não te defendas. O tempo é a voz da verdade que não cala. O livro de Jaiorai, Carlos Abaceli, pelo João José. Obrigado, Carla. Então nós vamos para a nossa prece. Elevando o pensamento ao Mestre Jesus, fazendo essa rogativa ao Mestre. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para ouvirmos as reflexões da noite sobre o Teu Evangelho de amor. Permita, Senhor Jesus, que possamos nos harmonizar, que possamos estar em paz, percebendo e sentindo a influência benéfica desses fluidos salutares que aqui permanecem, que nós possamos, Senhor, estarmos atentos aos nossos pensamentos voltados para o bem, para o nosso interior, e que aqui, Senhor, seja esse ponto de luz que todos buscamos. Rogamos também, Mestre Jesus, o amparo, a proteção, a inspiração para os companheiros que farão uso da palavra, nossos irmãos Hamilton e Nazaré. Que eles possam, Senhor, estar conectados ao normal mais alto e receber e transmitir o ensinamento que eles puderam estudar através da doutrina dos Espíritos. Dessa forma, Mestre Jesus, é que rogamos a Ti, sobretudo a Deus, permissão para darmos início à reunião pública na noite de hoje. Que assim seja. Vamos convidar os nossos irmãos, o Hamilton e a Nazaré, a sentarem.
vamos trazer nossas reflexões, o que a gente estudou a respeito desse capítulo, para trazer para vocês. Então, nós vamos começar aqui. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem essa aqui de Mateus, né? Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, corrija o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos chegam a fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresentei-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhe mais 2000. Aí é aquele que vos chega. E não repelais quem vos chega a tomar a questão. Mateus. Então, a gente vai começar a falar, né, sobre esse texto, porque é um texto também que ele precisa de um pouco de esclarecimento, né? Porque eu também demorei um pouco a entender. Eu só fui entendendo melhor mesmo quando a gente foi estudar. Tá? Então a gente vai fazer um bate-papo, né? E trazer o que nós entendemos sobre o texto. Não é fácil, né? Amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, aqueles que estão sempre no nosso pé. Amar quem a gente ama, quem nos ama, é muito fácil. Agora, amar aqueles que nos perseguem, aí a coisa fica complicada. E a gente foi para o Evangelho, fomos pesquisar, trazer para vocês, não é a forma, é o que Jesus trouxe para a gente com o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos falar também sobre a lei mosaica, que era assim, foi dito que olho por olho e dente por dente. Meu amigo aqui até disse que é olho por olho, pode até passar a outra, chega. Olho por olho, dente por dente, vamos acabar todos os céus e manguelas. Vamos ver que não é bem assim, né? E o porquê que não é bem assim? Qual a alternativa ao olho por olho e ao dente por dente? E aí, nessa lei mosaica, Jesus chegou trazendo, não retribui o mal com o mal, retribui o mal com o bem. Imagina nesse mundo hostil, cheio de violência, todo mundo contra todo mundo, aí chega Jesus trazendo um novo tempo, uma nova era, falando que da outra face, que não é Da outra face não é se submeter a tudo. Porque na época dessa lei de Moisés, as pessoas eram muito mais duras, assim, era um tempo que pode ser até um pouco mais primitivo. Então, o que valia na época era se eu te fazia alguma coisa, você me revidava. Então, se eu pisasse no meu pé, não, se eu pisasse no meu pé, não, se eu pisasse no meu pé, você tinha o direito de pisar no meu também. O que quer que eu fizesse contra você, eu teria o direito, quer que eu fizesse contra você, você teria o direito de fazer contra mim. Então, era a lei da época e era, bom, funcionava, né, mas daquele jeito, mas não era ideal. Era alguma coisa iniciando para as pessoas tentarem ficar ali no trilhozinho. Né? porque o orgulhoso levar um desaforo para casa é terrível. Para ele é uma covardia da outra face. Quando Jesus trouxe a outra face, ele trouxe o perdão. Ele trouxe o perdão de um modo geral. Eu não tenho nada contra você. Vamos nos entender de outra forma. Mas para o orgulhoso, é só uma atitude covarde.
Eu levar desaforo para casa, aquela lei que era olho por olho, dente por dente, tinha como ser, mas era para eles o mais interessante que era moral isso, para eles. Era moral. Ninguém saía dali ferido se não ferisse. Mas quando Jesus trouxe o bem e a outra face, imagina como é que Jesus foi compreendido. Jesus trouxe esse evangelho, outro tempo, o evangelho de amor, esse evangelho que consola. E Jesus não foi muito entendido, né? Aí o tempo que vem falando aqui, Joana de Anjos fala assim, nós vivemos armados contra os nossos amigos, contra os nossos inimigos. Ele vai que amar quem nos ama é bom demais. O olhar é sempre alegre, de amor, mas amar quem nos segue, nos persegue, nos caluniam, ele nos ensina a orar por essas pessoas, esse espírito que somos nós, que precisamos amar, precisamos evoluir e começar a pensar, não tem nada contra o irmão, porque vamos parar para pensar, não retribuir a outra face é muito importante. Que quando Jesus diz, né, se alguém bater na face direita, apresenteis também a outra, quer dizer o quê? Que, bom, se alguém pisar no meu pé esquerdo, não, agora pisa no direito também, não é bem isso, né? Assim, a outra, então, o que ele quis dizer ali, ele quis trazer, vai ver mais adiante, é o perdão. Então, Jesus não trouxe nada demais, assim, porque se a gente olhar meio só ao pé da letra, vai querer dizer que a gente, em outras palavras, a gente vira saco espancado. Falar, pode fazer o que quiser comigo, se você for bater, não, tá, bate de novo, pode bater mais. Não, não é isso. O que ele quer dizer é que, assim, se fosse assim, quem faz o mal não teria nenhum freio. Então eu posso fazer qualquer coisa que com eles vão. Posso bater, posso virar saco de pancada. Mas não é bem isso. Né? Porque para quem é mal, para quem quer fazer o mal, se não tiver nenhuma coisa, nenhum freio, ele vai fazer o mal para sempre. E aí a gente pode voltar só um pouquinho ali naquela lei de Moisés, ele pode pensar o seguinte, poxa, mas aquela lei era muito perfeita. Mas naquele tempo ela deve ter tido alguma utilidade. Porque se eu digo para a pessoa que, olha, se você fizer um mal ao outro, o outro também vai te fazer o mal, o outro tem o direito de te fazer o mal, a gente já pensava duas vezes. Mas ainda assim é ver quem fez o mal. E aí quando Jesus vai mais adiante, quando ele propõe isso, ele não está indo contra o nosso instinto de conservação. A gente deve lutar pela vida, a gente deve manter a nossa vida. Assim, então, Jesus ele não quis proibir a defesa. Na realidade, o que Jesus quis foi condenar a vingança. Então, no que ele fala, quando nessa gente batendo uma face dê a outra, não é você literalmente dar o outro lado para a pessoa bater também, não, agora bate aqui. Não, ele quer dizer que você pode perdoá-lo. O dar a outra face é o perdão. É você não buscar vingança, não buscar se vingar. Essa é, no fundo, a mensagem de Jesus em relação a essa forma. Somente a fé na vida futura, na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos pacientemente os golpes desferidos contra os nossos interesses e contra o nosso amor próprio. Eis que fizemos sempre olhem para frente, quanto mais se elevarem pelo pensamento acima da vida material, menos seremos atingidos das coisas da terra. O que eu entendi é que quanto mais a gente olhar à frente, mas nos afastamos das coisas
Elevando ao alto as coisas da terra, não nos magoaremos mais. Vamos à frente, vamos sempre à frente. Porque Jesus, se ele perdoar, ele não tinha nada de perdoar, porque ele é puro, ele é padíssimo. Então, nós somos melindrosos. Então, nós fica aqui. Quanto mais a gente levar nossos pensamentos à frente, mais nos distanciamos das coisas da terra, porque não tem mais nada a ver. Então, a questão principal aqui é o quanto, até que ponto a gente está sendo reativo no nosso cotidiano. Porque se a gente for pensar, né, olho por olho, dente por dente, a gente já está falando de agressão, já está falando de uma coisa mais brava, né? Mas se a gente descer um pouco o tom, a gente chega no nosso dia a dia. Se a gente descer o tom e chegar no nosso dia a dia, a gente vai ver que tem pequenas coisas que acontecem a cada momento aqui entre nós. Então, não é necessariamente numa coisa de agressão física, xingar, não é necessariamente só assim. A gente tem as pequenas coisinhas no dia a dia. Isso aqui está ali dissolvendo o nosso dia a dia. Então, no momento em que alguém nos contraria, no momento em que alguém dá uma fechada na gente no trânsito, no momento em que acontece qualquer coisinha assim que pode ser mínima no nosso dia a dia, né? E isso aqui nos leva a refletir, a olhar para isso, o quanto que a gente não está fazendo olho por olho quando a gente devolve na hora. Né? Então, ele chama a atenção aqui para o dia a dia. Né? Então, o quanto que você no dia a dia você pode perdoar, você pode relevar, você pode deixar para lá, né? E o quanto que a gente não está fazendo isso no nosso dia a dia, ou pode não estar fazendo. Talvez se a gente olhar e ver que está fazendo, poxa, legal, muito bom. Mas o principal que ele traz aqui é isso. Porque quando, até mesmo coisas pequenas, a gente reage, é uma certa vingança, né? Que é o que Deus, que é o que Jesus ele disse aqui, que a gente, é o que ele condena nesse caso. A gente está condenando a vingança, e aí se alguém te chuta, você chuta de volta, se alguém te fala alguma coisa, você fala de volta, é uma espécie de vingança. Não é justiça. Pode ser a justiça na época de Moisés, mas nesse caso não. E aí quando a gente se vinga, é uma coisa chata, é uma coisa que não é muito boa. Chata não, é uma coisa ruim mesmo. Eu peguei aqui um trecho que eu vou ler para vocês, sobre quando nos vingamos, estamos criando um duelo interminável, gerando culpas e ressentimentos que nos cansam e adoecem. Então vale mais a pena evitar-se incômodos com simples perdão. O fardo fica bem mais leve com Jesus. A gente nota na prática que o que Jesus faz, né, que ele tem sempre razão. Se a gente for seguir o que Jesus nos diz, a gente não vai viver engessado, mas a gente vai viver bem. Pelo contrário, né? Não é o viver engessado, não é não posso, não. Ele dá um monte de dicas para a gente viver bem com os outros. E aí, aquilo que ele fala isso do duelo interminável, gerando curvas, eu lembrei de uma frase, né? Falando em vingança, né? Esse tal de vingança é um prato que se come frio. Tem essa frase, já deve ter ouvido. Aí eu também demorei um pouco a entender por que vingança é um prato que se come frio. Porque você não se vinga na hora. Então a pessoa fez uma coisa aqui, ele vai esperar um momento de se vingar, vai falar mal da pessoa, vai envenenar os amigos, vai tal. Ok. Agora imagina só, você tem que andar com tudo isso. Tem que carregar a raiva, tem que carregar o ódio, tem que carregar todos esses sentimentos por um bom tempo até se sentir satisfeito ao provocar o mal, ou ao devolver o mal, não o que você acha que está devolvendo, né? Que geralmente a pessoa fez 5, você devolve 15. Às vezes as reações são desproporcionais. Então, o principal do que Jesus disse é isso, né? Que não bastasse a gente não estar seguindo a lei dele, a gente ainda está trazendo mal sobre nós, porque a gente fica guardando aquilo ali, né? Não é ruim, né? Guardar sentimentos, tem outras coisas que a gente não tem gente que consegue guardar, mas aí mais guardar raiva, pelo menos é bom. E nós temos nossos pontos de honra, temos que revidar. Esses pontos de honra
é que bate. Que bate. Eu não posso ficar ofendida, eu não posso ter a outra face. Como é que eu fico com meus pontos de honra? Como é que fica isso dentro de mim? Eu fico mal, não resolvo isso dentro de mim? E meus pontos de honra, como é que fica dentro? Fica meus pontos de honra e meu orgulho, como é que fica? Eu sou orgulhosa, por isso que eu não dou outra face. Eu sou orgulhosa, eu sou melindrosa, eu ainda sou vaidosa, ainda sou imperfeita. Então, como fica meu ponto de honra? Eu tenho que dar outra face. Vou aguentar. Eu falei isso, lembrou de uma música que eu trouxe na última, que ela falava que queria se cuidar, quer me cuidar de mim, era a música. Aí teve um pedaço, ela falava exatamente isso. Eu sou orgulhosa, sou mesquinha, sou preconceituosa, tudo isso. Eu falava essa música. Então, eu preciso me cuidar. Mas aí então, a gente está falando um pouco, sempre na nossa, da gente está sendo agredido, né? Do outro está fazendo uma coisa contra nós, o outro pisou no nosso pé, o outro bateu na gente. Mas e quando a gente faz isso? Né? Quando nós é que agredimos, quando nós passamos um dia péssimo, vivemos assim, não deu tempo de pagar um boleto, vamos pagar juros, eu vou passar 40 dirigindo, alguém me dá uma fregada, acaba de me desentendendo com todo mundo, aí o negócio fica esquisito, porque até eu não estou dando a outra parte. Então eu fico na casa espírita porque eu estou aprendendo. Ninguém daqui, ninguém anjo. Nós estamos aprendendo. Esse ponto de honra é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, as nossas imperfeições. Ninguém pode ficar ofendido. Então Jesus vem aqui falando do Evangelho, seu Evangelho de amor, seu Evangelho importante da outra face. É importante, eu aqui, base, né? Então Jesus trouxe o bem, trouxe para a gente retribuir o mal com o bem. Não tem outro, para a gente orar para aquela pessoa, aqueles espíritos que ainda precisa magoar, ainda precisa ferir. Ainda está envolvido em muito orgulho. E não é nada disso. Como diz Chico, não passa. E essa época mosaica está passando. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Sim. E aí eu estava lembrando uma coisa, na quarta-feira eu saí daqui, e aí eu tive. Na quarta-feira eu saí daqui e eu queria passar no mercado. Aí tinha ali a piscina ali atrás, né? E tinha o pessoal com uma carrocinha pegando alguma coisa, e eu virando o mercado, tinha fechado. E aí eu saí, desviei na carrocinha e entrei, né, para ir no supermarket e fechei o cara. Eu nem olhei o carro que estava vindo. Você fechou o carro? Eu fechei. Porque eu olhei para a carrocinha, né? Porque ela estava bem na esquina. Então eu falei, pô, ali na esquina. Mas aí eu tive que abrir e estava olhando no mercado para atravessar, para ver se dava para trás na frente, estava fazendo coisa e fechei o outro. Aí fui eu que bateu na face dele. Você que bateu? Não, porque eu te fechei, não, porque assim. Você que bateu? Fui eu. Por quê? Porque quem fechou ele dessa vez fui eu. O que você fez? Eu acho que o vidro estava fechado, não sei se deu para botar a mão para fora, para fazer um foi mal e tal. E aí eu fico pensando que quando a gente olha isso, a gente pensa no outro nos agredindo, né? No outro nos contrariando, no outro pisando no nosso pé, no outro fazendo alguma coisa conosco. Mas às vezes a gente está fazendo coisa com o outro, mesmo sem perceber, mesmo sem querer, né? E aí se eu fechei o outro carro, o que eu vou esperar que ele faça comigo? Questão A, me xingue. Questão B, desça e bata em mim. Questão C, joga uma coisa em cima de mim. Ou questão D, me perdoe. Aí? Então, a gente vai esperar a gente pode até esperar que ele venha xingar, jogar uma pedra, bater, mas a gente quer que ele perdoe, a gente bota a mão lá para fora. Foi mal, companheiro, foi mal, desculpa aí. A gente espera o perdão dele. E aí,
É isso exatamente que Jesus está falando aqui. Né? Ele vai dar a gente fazer ao outro o que a gente quer que faça conosco. Então, se no momento que alguém me fecha, eu não perdoar, falar, pô, tá bom, vai lá, segue com Deus, vai distante de mim, mas segue com Deus. Então, da mesma forma, no momento em que eu fizer uma besteira, em que eu não perceber, que eu me distrair com alguma coisa e tal, entrar na frente de alguém, fechar alguém, então use não na cabeça, eu também vou querer que ele me perdoe. Eu vou botar a mão para fora e falar, foi mal, não fiz nada. Foi mal, meu amigo. Então eu vou querer que ele diga, não, vai com Deus. Longe de mim também, né? Ele vai querer pensar lá. Mas, então assim, é interessante a gente se colocar no lugar do outro. E a gente não vai estar sempre no lugar da pessoa que vai ser agredida, que vai ouvir alguma coisa que não queria ouvir, etc. A gente também vai fazer. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não perceba. E a gente acha que está tão bem, que está indo muito, que está daqui a pouco a gente vai e a gente faz alguma coisa. E aí, né, a gente é estudando, querendo ser bom, querendo fazer o bem, e a gente faz ali, mesmo distraidamente faz o mal. Então, é isso que Jesus diz, ele quer que a gente, né, para a gente desejar o outro, que a gente deseja si mesmo. Se eu desejo ser perdoado, eu também tenho que perdoar. Eu vou ser perdoado à medida em que eu perdoar também. Não. O melhor é perdoar, porque essa lei mosaica tem que sair da gente, que a gente tem mesmo que perdoar para poder viver em paz com nossos irmãos e entender que estamos todos evoluindo, estamos todos a aprender. Aqui diz, no Evangelho diz, a criatura humana, na atualidade, hoje, tende a encontrar-se sempre armada, numa posição defensiva, aguardando o motivo real ou imaginário para colocar para fora a sua necessidade. Então, Joana diz que a gente fica, no Evangelho, perdão, que nós estamos sempre na defensiva, nós estamos sempre de pronto, já esperando o outro lugar. Não é bem assim. Eu acredito que nem todo mundo seja assim. Eu acho que ainda tem muitas nós, espíritos, acho que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, que a outra face é importante demais. Essa é a nossa qualidade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E dar a outra face não é você ser vítima. Jesus não quer que nós sejamos vítimas, quer que nós sejamos equilibrados. Então, quando a gente está dando a outra face, ou seja, quando a gente está perdoando o outro, nós não estamos nos colocando na posição de vítima. Nós não somos injustiçados. Porque em algum momento a gente também vai injustiçar o outro. A gente também vai atacar o outro, mesmo sem perceber, mesmo sem querer. E se a gente for olhar para trás, for olhar a nossa vida, a gente vai achar vários momentos em que a gente é que foi o agressor, em que a gente é que foi o que falou mal, e foi a gente que foi contra a lei do amor. Então, em alguns momentos, nós também precisamos ser perdoados. Em muitos momentos da nossa vida, nós fomos perdoados. Né? E o que a gente espera hoje, né, que Jesus espera hoje da gente, é que nós também possamos perdoar. Então, eu vou ler um pouquinho do Evangelho, que a gente não posso tirar nenhuma palavrinha daqui. Anunciaram, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar toda a vingança. Ele dizendo que apresentemos outra face, aquele que nos haja batido, uma disse, e de outra forma, que não se deve pagar o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde de alterar o orgulho, que é maior glória
Via de bem de ser ofendido, de se ofender, de se suportar pacientemente na injustiça, do que praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que ser enganador, arruinado do que arruinar aos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação por orgulho, somente fé na vida futura, na justiça de Deus, que mais deixa impune o mal, pode ao homem forças para suportar com paciência os golpes que sejam defendidos com interesse e no amor próprio. Jesus diz que é melhor a gente ser enganado, injustiçado, porque o tempo, ele passa, e tudo isso vai diluindo dentro da gente, de acordo com a nossa evolução. Porque a gente enganar, a gente conhece a doutrina, enganar, trair, mentir, injustiçar outra pessoa, calúnia, perseguir, aí já entra assim. Um espírita, que é espírita, que vem a casa sempre, que lê, que conhece todas as coisas, aí deixa o coração ainda vibrar numa vingança, numa injustiça, tem que rever, tem que olhar para dentro da gente, porque no finalzinho do livro nós estudamos o Pietro, ele é o manual prático, eu não lembro a página, lá, 219, ele para nós nos examinarmos, porque nós temos que progredir sempre, não podemos parar de progredir. E esse é lento, mas não é parado. E a gente vai conseguir sim, porque nós estamos na casa, protegidos, amando, aprendendo a amar. E é isso que importa para a gente. É muito importante, né, a gente estar sempre se olhando, se autoanalisando, né? Uma questão que sempre aparece nos estudos é a questão do melindre, né? O quanto que a gente se deixa melindrar, né? O quanto que a gente é melindrado por uma coisinha boba, uma coisinha pequena nos incomoda, uma roupa, um cabelo, um jeito, um jeito de falar, tudo incomodando a gente. Não tinha que ser assim, não tinha que ser assado, não tinha que ser tudo isso. Tá lá a gente incomodado com um monte de coisa, né? Então é importante a gente perceber isso, para a gente não entrar na posição de ser o agressor, vamos dizer assim, de ser o que provoca a ira no outro, né? Ou seja, olhar o nosso lado. Então a gente vai estar sempre mudando de lado. Uma hora a gente vai ser o que vai perdoar, outra hora a gente pode ser o que precisa do perdão, né? Mas a gente vê que hoje em dia as coisas começam a avançar. E é engraçado que parece que tem algumas coisas que avançam para trás, outras avançam para frente. Então, num momento você tem, por exemplo, um aumento de venda de armas, né? Num outro momento você tem movimentos pedindo a paz de várias religiões, não só da nossa. Você tem até técnicas como comunicação não violenta, que é uma coisa que busca melhorar a comunicação para as pessoas, de uma forma que você possa dizer o que você está sentindo, o que você precisa, sem pegar o outro, né? sem atingir o outro, né? E no final de tudo isso, o que a gente precisa é amor, né? Aquela música dos Beatles, né? O que a gente precisa é amor. Amor pelo outro, para ver o momento dele, amor também pela gente, para a gente se guardar, se proteger, né? E tudo com amor muda. Mas isso tudo com amor muda, Nazaré? Conta aquela história do cavalo? Não. Só para terminar, você não dá o tempo. A gente sempre acha que o tempo não manda, mas quando chega aqui o tempo corre. Dá tempo, sim. Tá. É interessante essa história. Então, era uma vez não. Eu comprei um livro uma vez, há pouco tempo, tinha uma feira literária em Aragão, aí eu cheguei já no final, tinha uns sebos. Aí eu vi um livro de um cara, esse cara até
A Raquel falou dele, ele é o cara que fundou o tal do Instituto Conhecimento Liberto, eu vou lembrar o nome dele. E aí ele escreveu esse livro falando de duas pessoas. Há um cara que era um encantador de cavalos, encantador mesmo, não era domador, você vai entender porque é encantador. E o outro era o cara que era um preparador físico. Era o Nuno Cobra, o cara que preparou a Ayrton Senna e outros outros. Então esse Monty Roberts, hoje ele tem uns 90 anos quase. Então ele é americano, ele vivia no interior, num lugar, não lembro qual cidade, tipo Vegas, uma coisa assim, uma cidade grande dessa dos Estados Unidos, só que há muito tempo atrás, numa época em que os cavalos eles eram muito importantes, porque os cavalos puxavam bonde, puxavam carruagem, etc. E o pai desse cara, ele era o chefe de polícia do local, e era um cara muito violento, inclusive com um filho. Então, quando ele tinha uns 12, 14 anos, eles tinham que buscar cavalos. Então, tipo, eles saíam da cidade e buscar os cavalos selvagens que viviam naquela época andando para aqueles campos. E esse cara, ele tem, eu esqueci o número de fraturas, mas ele tem, tipo, coisa absurda de número de fraturas pelo corpo, causado por agressão, principalmente pelo pai dele. E aí ele ia lá para pegar os cavalos, então tinha que vigiar para onde ia, para entender. Ele começou a perceber como é que os cavalos se comunicavam. Ele começou a perceber que havia códigos ali de cavalos entre os poderes. Então tinha uma égua que era a líder da manada, e aí tinha histórias assim, tipo, a vez o cavalo que fez uma bobagem, então que era expulso, depois como ele voltava, e ele observou a expressão corporal dos cavalos, e ele passou a usar isso para adestrar os cavalos. Então, podia entrar um cavalo pulando, dando pinotes, dando coice, caramba, daqui a pouco, passaram ali 5 minutos, o cavalo estava quietinho atrás dele, se bobear com a cabeça no ombro dele, o cavalo estava ali. Então, por isso é chamado de encantador, porque ele passa, assim, naquela época, a forma de domar os cavalos era através da violência. Então, era chicotada, era castigo físico mesmo, castigo forte do cavalo para quebrar ali a moral do cavalo e desobedecer. Ali não, o cara era encantador de cavalos, tratava os cavalos com amor. Por isso os cavalos iam atrás dele. E, então, assim, tipo, tem até livros sobre isso. Vocês colocarem na internet, livro não, filme, Encantador de Cavalos, vocês vão achar um filme desse cara. Mas fala para eles como é que o cavalo que foi expulso da manada, como é que ele queria voltar. Isso é importante. A Eva, ela veio nos botar ele para fora. Como é que ele se redimia para voltar? Como é que ele se redimia? Como é que ele se aproximava novamente do grupo? Olha, eu não lembro todos os detalhes, mas eles tinham um movimento de corpo, um movimento da cabeça, tipo, abaixava a cabeça, tipo, vinha de cabeça baixa, achava alguma coisa tapada, que passava assim no chão. Então, eles perceberam que tinha uma comunicação ali entre os cavalos, né? Tinha uma comunicação inteligente, onde de um lado dizia, sai daqui, e o outro dizia, e depois de algum tempo, ele dizia assim, eu posso voltar? Então ele percebeu isso, e aí, a partir disso, ele ficou com esse método para encantar os cavalos, ou seja, trazer os cavalos para dele com amor, e aboliu toda aquela violência contra os cavalos. Interessante que eu achei nessa história é o que ele fazia, o cavalo expulso, o que ele fazia para se aproximar novamente da manada dele lá. Ele fazia, ele não chegava lá de qualquer jeito, ele chegava humilde, devagar, se aproximando do grupo, porque eles são, a gente considera eles nossos irmãos animais, né? Como eles chegavam, aí com o passar do tempo, que assim, ele se redimindo, até ele se envolver no grupo novamente. Mas eles tinham, acho interessado, assim, muito interessante, é o contexto dessa história, a humildade, a disciplina, e mais ser por uma fêmea. Acho interessante essa história, muito boa, interessante. Vai continuar aqui, vamos falar Acho que deu um finalzinho, né? Que é a hora da festejação de correr, né? A gente já vai botar aquela musiquinha bonita também que tem a ver com isso, né? aí para você.
Fecha com esse pedaço que a gente não também. Esse pedacinho da qualidade. Para isso, é preciso estar disposto a assumir a crítica externa de que não reagir seria sinal de covardia. Jesus nos disse que o reino dos céus, ou seja, a paz de consciência, é dos mansos e pacíficos. A mansuetude pressupõe passividade. É essa confusão, muitas vezes, que faz com que acreditemos que oferecer a outra face significa covardia. E não é nada disso. Não é nada disso. É o perdão. Eu acho até pelo contrário, né? Você perdoar é coragem. É muita coragem perdoar. Deus convidou. Então, assim, fazendo um apanhado, né, do que a gente falou, no final a gente foi chamado por Jesus para perdoar, é chamado para amar, né, porque a gente precisa perdoar também para ser perdoado, e haverá muitos momentos ainda na nossa vida, nessa nossa e várias existências, que nós precisaremos ser perdoados, né, e sempre buscar o máximo seguir a lei do amor. Então, com isso, a gente vê que há uma mudança, né, de visão. Olho por olho, dente por dente, para, não, vamos perdoar e amar. Essa é a mudança, né? Esse é o principal desse texto que a gente trouxe. Então, agora vamos ouvir uma musiquinha para acalmar nossos corações, porque a tendência do progresso não vai parar. É lento, mas ele não para. Chico diz que ele é uma lesminha e não para de caminhar. E assim somos nós também. Musiquinha para acalmar nossos corações.
perdão, é amor, é humildade. Seremos bons, seremos anjos. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. A gente já pede perdão pelos minutinhos que a gente passou mais. Eu espero que tenha valido a pena. Boa noite. Agradecemos nossos irmãos Hamilton e Nazaré. Muito bom. Obrigado. Muitas reflexões, né, meus irmãos? Amar os inimigos, como Jesus falou, não é fácil. Vamos exercitar, pelo menos, começando a orar por eles, né? Aos poucos a gente vai nos modificando em relação ao outro, né? Mas modificando a nós, pouco a pouco. Agradecemos ao nosso irmão, né? Que trouxeram as reflexões da noite para nós. E é um exercício duro, mas vale a pena. Vale a pena. Bom, dando sequência, nós temos alguns recadinhos, tá bom? Um deles, muito importante, Nazaré, não sei se vocês observaram, pode ter aqui um minuto? A Nazaré, ela está vestindo uma blusa. Sim, onde tem esses dizeres. Família Espírita de Saquarema, caminhando com Jesus. É amanhã. Amanhã é a segunda caminhada que o Sérgio faz nesse sentido, caminhando com Jesus, divulgando a doutrina espírita, a família espírita, e nós vamos sair aqui do Sérgio, daqui da frente do prédio, às 15 horas, estaremos reunidos aqui para sair. E a nossa caminhada é em linha reta, seguindo, subindo. Nós vamos subindo até o Morro do Cruz, tá? Morro da Cruz. Morro da Cruz. Tem essa camiseta à disposição também na secretaria, né? Exato. E tem um lanchinho também, a gente colabora. Tem um lanchinho também, a gente colabora. Quem quiser, não sei nem que tem no lanchinho. Mas tem um lanchinho gostoso, a gente colabora com um dinheirinho para pagar a camisa, o lanchinho. E amanhã às 3 horas. Quem quiser vir, será um prazer. Ainda tem camisa para venda? Não sei se ainda tem. Bom, segundo a Fátima nos informou na quarta-feira, que quem não encomendou a camisa e quiser participar, pode vir com a camisa branca, uma camiseta branca, e no momento, se ainda tiver o lanche, né, e a água, porque a água é de coco, porque faz parte desse kit, a camisa, a água de coco, o sanduíche natural e uma água. Nós temos um valor determinado. Então, quem não se agregou a esse convite anterior, não vai ficar de fora, tá bom? Pode vir se juntar a nós às 15 horas com a camiseta branca e o lanche, a água, o lanchinho, a água de coco e a água mineral sairia por R$10, tá bom? Não tem mais? Bom, não tem mais o que é? Então não tem um lanchinho, né? Mas pode vir com a camiseta branca se quiser. Então tá bom. Estão convidados, tá bom? Se quiserem vir, será um prazer. E informar sobre nossos passes. Hoje os nossos médios passistas serão o Augusto, a Sheila e a Renata e a Georgina, que vai dirigir também na sala de passes. E aqueles que quiserem receber o passe, permaneçam nos seus lugares, que o Sidney ele vai conduzir gradativamente por 12 por vez, tá bom? A câmera do passe, tá? Mais alguma informação? Acredito que não. É só agradecer e que vocês tenham um bom final de semana. Vamos à prece.
Vamos elevar o pensamento ao mais alto, dizendo assim: Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos imensamente por estarmos aqui participando dessa ambiência tão salutar. Sabemos, Mestre, que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades e que já está agindo em nosso benefício. Mas como somos pedintes, Senhor, pedimos que o Senhor continue nos amparando, não só nesse momento da reunião pública, mas em todos os momentos, no nosso lar, no nosso trajeto para as nossas residências, enfim, a todos os momentos, porque somos realmente, Senhor, muito necessitados do Teu amor. Agradecemos imensamente a toda a espiritualidade amiga que aqui está, desde muito cedo estiveram preparando esse ambiente para nos receber e estão aqui fortalecendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Agradecemos por tudo, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo local em que estamos inseridos, pela nossa vizinhança, enfim, por tudo, e principalmente por estarmos aqui reencarnados, essa bendita oportunidade de refazimento, de evolução. É assim, Mestre Jesus, e rogamos a Ti, sobretudo a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrada essa parte da reunião pública.